Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a terceira parte de interpolação e a gente vai ver o dispositivo prático de Lagrange. Para calcular o valor de y ou da f de x ou a p de x para um determinado valor de x, a gente fazia pela fórmula de Lagrange, a gente achava esse polinômio interpolador, tá? Que é uma função, p de x, e se eu quisesse, por exemplo, para x igual a 5, era só substituir na fórmula, né, ou na função, no polinômio interpolador, que eu achava o valor correspondente. Então, nesse caso, eu teria o ponto 5 para x e 8 para y, tá? Pelo dispositivo prático de Lagrange, ele também serve para eu calcular o valor de y para um determinado x, tá? Só que sem precisar encontrar esse polinômio interpolador, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou usar o dispositivo prático de Lagrange e já vou achar direto para um valor para x o seu y correspondente, tá? O ponto 5 e 8. Para a gente entender como é que funciona o dispositivo prático de Lagrange, vamos fazer um exercício. Dados os pontos. Então, ele me deu 3 pontos aqui, tá bom? E aí, eu tenho que o x0 é 0, o x1 é 3 e o x2 igual a 5. Logo, o y0 é 2, o y1 é 10 e o y2 igual a 20. E aí, ele quer que você ache a f de 4, que é f de x. Então, para x igual a 4, ele quer o valor do y, que é igual a f de x. Para tanto, a gente vai usar essa tabela auxiliar. Nessa tabela, ela tem 3 linhas, tá vendo? Como eu tenho x0, x1 e x2, ó, então 0, 1 e 2. Se tivesse mais um ponto x3, teria mais uma linha com o 3 ali, tá bom? E aí, como é que eu vou fazer montar a minha tabela? Na primeira linha, quem manda é o x0. Então, eu vou fazer x0 menos todos os x que eu tiver. Então, aqui, x0 menos o x1, x0 menos o x2, tá? No lugar onde seria x0 menos o x0, vou fazer ele menos, que vai dar 0. Então, vai ser x menos o x0, tá bom? Quem que é o x? É o x do valor do y que eu quero saber. O x é 4 nesse caso. Então, eu vou fazer 4 menos o x0, que é 0, né? Ó, x0 é 0, x1 é 3 e x2 é 5. E aí, x0 menos o x1 e o x0 menos o x2, que é 5, tá? E aí, eu vou somar 4 menos 0, menos 3, menos 5. Na segunda linha, eu tenho aqui, quem manda é o x1. Então, vou fazer x1 menos x0. Não vou fazer x1 menos x1, que vai dar 0. Então, continua, x1 menos o x2, tá? Onde é x1 menos o x1, vou fazer x menos o x1. O x é 4, menos o x1, que é 3. Tá? Então, aqui, x1 é 3, menos o x0, que é 0. x1 é 3, menos o x2, que é 5. Agora, eu vou somar. Dá 3, 4 menos 3, 1, 3 menos 5, menos 2. Aqui embaixo, mesma coisa. Na linha do x2, então, é x2 menos o x0, x2 menos o x1 e x menos o x2, tá? x2 é 5 menos o x0, 5 menos o x1, que é 3, e o x, que no caso agora é 4, menos o x2, que é 5. E aí, vai dar 5, 2 e menos 1. Tudo bem? Nessa aqui, coluna do D de cá, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos os valores que eu tenho. 4 vezes menos 3 vezes menos 5, tá? Que dá mais 60. Aqui embaixo, 3 vezes 1 vezes menos 2, que dá menos 6. E 5 vezes 2 vezes menos 1, que dá menos 10, tá bom? Essa coluna aqui é a f sobre d de k. A f de x é a mesma coisa que o y, tá? Então, y dividido pelo o d, que é essa coluna aqui. Então, y0 é 2, 2 sobre 60, que é o d. Depois, y1, que é 10, sobre o d, que é menos 6. E o y2, que é 20,
sobre o menos 10, tá bom? Dá para simplificar, né? Aqui dá menos 2 e aqui dá menos 10 por 6, belezinha? Agora, com a minha tabela completa, que eu vou achar a f de 4, que é o que ele quer saber. Então, a f de 4 vai ser o seguinte, a gente vai pegar esses valores aqui, ó, do meio, ó, que é o x menos o x0, o x menos o x1, o x menos o x2, que no caso é 4, 1 e menos 1. Então, eu vou multiplicar esses valores, 4 vezes 1 vezes o menos 1, vezes quem? A somatória desses valores aqui, tá? Que é 2 por 60, menos 10 por 6 e menos 2, tá bom? Fazendo essa continha, vai dar 218 sobre 15, que é aproximadamente 14,53. Bom, então, a f de 4 é igual a aproximadamente 14,53. Tudo bem? Então, só para a gente ver pela fórmula de Lagrange, tá? Lembra que a gente já fez na aula passada? Então, primeiro, acha as L's, tá? Achei as L's. Depois, achei o polinômio interpolador, que é esse aqui, tá? Então, é a função. Então, P de x é a mesma coisa que f de x. E aí, como eu quero a f de 4, agora eu substituiria o x por 4. 7 sobre 15 vezes 4 ao quadrado, 19 por 15 vezes 4, mais 2, que dá os 218 sobre 15, que é aproximadamente 14,53, bom? O mesmo resultado. Então, o que que acontece? Se eu preciso só de um ponto, né? No caso, eu precisava só do valor para x igual a 4, a f de 4. Posso fazer o dispositivo prático, que é mais rápido, tá? Mas vamos supor que eu precise, na verdade, de mais f's, a f de 4, a f de 10, a f de 15, a f de 20 também. Aí, eu acho mais prático já achar a minha função, o polinômio interpolador, né? E substituindo, porque para o dispositivo prático, eu teria que fazer um para cada um, tá? Para achar direto o valor do y correspondente, né? Por causa da f de 4, das f's. Vamos fazer mais uma, tá bom? Então, 3 pontos ainda, tem o meu x0, que é 2, x1 igual a 5, x2 igual a 6, y0, y1 e o y2, que é igual a 12. Ele quer a f de 10, então, para x igual a 10. Cadê a minha tabelinha ali? Então, eu vou substituir. Então, vai ficar 10 menos o x0, que é 2, 2 menos 5, x0 menos o x2, que é 6. Aqui é o x1, que é o 5 menos o x0, 10 menos o x1, x1 menos o x2. E aqui, x2 menos o x0, x2 menos o x1, e o x, que é 10 agora, menos o x2, tá? Somando, eu vou ter 8 menos 3, menos 4, né? 3, 5, menos 1, 4, 1 e 4. Agora, o que que eu faço? Multiplico, né? 8 vezes menos 3 vezes menos 4 dá 96. 3 vezes 5, 15 vezes menos 1, menos 15. 4 vezes 1 vezes 4, mais 16. E aqui eu tenho a f dividido pelo d, né? A f é a mesma coisa que o y, tá? Pode ser y de k. Então, y0 é menos 5 sobre 96. O y1 menos 8 sobre menos 15. E o y2 menos 12 sobre 16. Bom, então, não precisa nem
simplificar, tá? Você já vai jogar direto ali. Então, a f de 10 vai ser igual a quem? Lembra, eu multiplico os que estão no meio, né? 8 vezes 5 vezes 4. Então, 8 vezes 5 vezes 4, vezes quem? Somatório aqui, né? Então, menos 5 por 96, mais 8 por 15, né? Porque menos com menos dá mais, e menos 12 por 16. Fazendo essa continha, vai dar menos 254 por 3, que é menos 84,6666. É uma dízima, né? Vamos fazer mais uma? Vou aumentar um ponto. Então, agora a gente vai usar 4 pontos. E ele quer achar a f de x igual a 5, tá? Então, eu quero o y para o x igual a 5. Ali eu tenho o meu x0, que é menos 1, x1 é 0, x2 é 2, e o x3 igual a 4. Contrapartida, y0, y1, o y2 e o meu y3, tá bom? Agora, a minha tabela, ela aumenta, tá? Como eu tenho 4 pontos, então eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas também. Tá? Lembrando que começa sempre do zero, x0, x1, x2, x3. E aí, eu vou na ordem. Aqui também vai aumentar uma coluna, tá bom? Então, ao x menos o x0, o x no caso é 5, menos o x0, que é menos 1, tá? Ou seja, vai dar 5 mais 1, 6. Depois, x0 menos o x1, x0 menos o x2, x0 menos o x3, tá? É o x0, que é da primeira linha, menos todos os x que eu tenho, menos ele mesmo, né? Então, vai ficar x0 menos x1. Opa, deixa eu apagar aqui para não ficar muito carregado. Então, x0 menos o x1, x0 menos o x2, x0 menos o x3. Então, vai dar menos 1, menos 3 e menos 5. Na segunda linha, quem manda é o x1. Então, vou fazer x1 menos o x0, x1 menos o x2, x1 menos o x3, tá? Só não vou fazer x1 menos ele mesmo, porque aqui vai vir quem? O x, que é o 10, menos o x1, que é 0, ou seja, vai dar 5. Daí, eu vou só substituir ali, ó. x1 menos o x0, dá mais 1. x1 menos o x2, menos 2. x1 menos o x3, menos 4. Tá? Aqui embaixo, x2 menos o x0, menos o menos 1, que dá 3. x2 menos o x1, que é 0, dá 2. Então, tá vendo? Ó, x2 menos x0, x2 menos x1. Não vou fazer x2 menos o x2. Então, vai ser o x, que é o 5, menos o x2, tá bom? E aí, x2 menos o x3. Então, 2 menos 4, que é menos 2. E aí, a linha do x3. Então, x3 menos o x0, menos o x1, menos o x2. Só não vou fazer x3 menos ele mesmo. Que aí, vai o 5 menos o x3, tá bom? Então, x3 é 4, menos o menos 1 dá mais 1, 5. x3 menos o x1, x3 menos o x2, que é igual a 2, tá bom? Completei a primeira etapa, eu vou achar o que o d de k, que é a multiplicação de todos os valores, né? Então, eu vou pegar ali, ó, 6 vezes menos 1, vezes menos 3, vezes menos 5. Então, 3 vezes 6, que dá menos 90, tá? Aqui embaixo, a mesma coisa. 1 vezes 5 vezes 2 vezes 4, que dá mais 40, tá? E aqui, 3 vezes 2 vezes 3 vezes menos 2, menos 36. E 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40, vezes 1, mais 40, tá? E aqui vem quem? A f, ó, que é o y. Então, 0,7 por menos 90, 1,3, né, que é o y1, por 40, e 2,4 por menos 36, e o y3, que é 3,8 por 40, tá bom?
E agora eu vou achar quem? A minha f de 5, tá? A f de 5 vai ser igual a quem? Vou multiplicar quem? Os valores do meio, né? Ó, 6 vezes 5 vezes 3 vezes o 1, tá? Então, 6 vezes 5 vezes 3 vezes 1 dá 90, tá? Então, já vou colocar ali direto. Dá 90 vezes quem? Vou somar todos esses aqui, tá? Ó, coloca direto na calculadora, ó, 0,7 dividido por menos 90, mais 1,3 sobre 40, mais 2,4 sobre menos 36, mais 3,8 sobre 40, tá? Aí, deu 191 por 3.600, ou seja, soma de tudo isso aqui, vezes 90, igual a 191 por 40, ou igual a 4,775. Então, pessoal, vou deixar uma questão para vocês fazerem e a gente corrige na próxima aula, tá bom? Ele me dá 6 pontos, mas, por exemplo, na letra A, ele quer a f de 1,5, para x igual a 1,5. Utilizando 3 pontos, ele me dá 6. Quais os 3 pontos que eu vou pegar? Os mais próximos do x igual a 1,5. Então, x está aqui, 1,5 está entre 1 e 2. Então, os 3 pontos mais próximos seriam esses 3 aqui, ó, tá bom? Na B, 4 pontos, na C, 5 pontos e na D, utilizando todos os 6 pontos, tá bom? Beijo e até mais, gente!